Nós precisamos voltar a Lucas capítulo 2, quando nós, no final da tarde, nós fizemos a leitura e vemos ali um homem chamado Simeão, que teve a sua compreensão dentro dos sentidos convencionais, os sentidos normais que eu e você temos, mas isso não o isentou de ter um sentido além do que aquele ao qual ele podia sentir. Então nós precisamos voltar aqui, porque quando nós falamos que existe uma capacidade, a gente até usou essa terminologia, capacidade ultrasensorial, que é a capacidade que eu e você temos de ir além do que nós sentimos e percebemos com os nossos próprios sentidos. É uma coisa que está fora até mesmo do nosso controle. Quando a gente fala dessa forma, parece que é uma coisa que você e eu não vamos conseguir alcançar nem vivenciar. Por isso que eu achei interessante nós lembrarmos de Simeão. Quando ele tem essa experiência, é uma grata experiência, mas ele tem também uma compreensão física dos seus sentidos convencionais. Então, Lucas capítulo 2, claro que nós não vamos ler todo Lucas capítulo 2, como nós havíamos lido pela manhã, mas ele já traz para nós, agora com mais calma, todos nós já almoçamos, descansamos e estamos celebrando o nome do Eterno. Quando ali ele inicia, volta lá no verso 30. Ele diz assim: pois meus olhos, capítulo 2 do livro de Lucas, verso 30, nós estamos ainda meditando na 47ª porção da Torá, Parashá Re. Então, ele diz no verso 30, não verso 29, agora, Eterno, despede-me em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar os gentios e para a glória do teu povo Israel. Ele está falando do Messias. As palavras que ele usa aqui são palavras que vai além dos sentidos convencionais. Ele diz assim: sim, meus olhos viram tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, uma luz para o descobrimento dos goíms, das nações, uma glória de teu povo Israel. Então você vê que o que ele faz de uma maneira simples, mas você sente que ali ele está exultando de sentimentos não convencionais, mas sentimentos que estão fora do controle de Simeão, porque ele vê Yeshua e ele diz: meus olhos viam a tua salvação. Então essa percepção eu e você também podemos ter, senão nós vamos ficar no campo de que só os profetas vão alcançar essas experiências, mas quem alcança essa experiência é aquele que anda segundo a vontade de Hashem, que anda segundo o propósito do coração que ele estabeleceu para mim e para você. E quando eu estava meditando nessa palavra, eu lembrei de Paulo. Paulo também, ele passa por essa situação. Paulo foi criado aos pés, ensinado aos pés de Gamaliel. Então ele tinha sobre ele uma estrutura de ensino ortodoxa e científica muito grande. Mas ele teve que retirar tudo isso porque ele precisava sentir além com as experiências. Quando Yeshua vai e derruba ele do cavalo, ali começa Paulo se despojar de todo o clamor que o conhecimento humano traz aos homens. Então vai lá em 1 Coríntios para você ver que eu e você também temos a capacidade de entender, compreender a palavra do Eterno e até mesmo agir a favor de. É o assunto que estava ali embaixo, na mesa, após o almoço ali, de que quantas experiências o Eterno falou conosco, cada um de vocês tem as suas experiências particulares, e às vezes, por causa de um sentimento comum, convencional, você fala assim: não, Hashem não fala dessa forma comigo.
e depois você teve uma compreensão melhor. 1 Coríntios capítulo 2, olha o verso 1 diz assim, olha o discurso aqui de Paulo, ele diz assim, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Elohim, então ele já está dando testemunho de Adonai, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, ele está falando que quando ele foi se referir a Elohim, ele não estava levando consigo todo o conhecimento científico ou espiritual até mesmo, ou de uma experiência de ensino que ele teve para com os irmãos. Ele diz assim, ó, verso 2, pois nada me propus saber entre vós, senão a Yeshua, o Messias, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. O grande homem, o conhecedor da Torá, ele vem agora bem diminuído, por quê? Porque os seus sentidos convencionais agora vão experimentar essa necessidade. Ele fala assim, eu estou na fraqueza de temor e de grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, tá vendo? Mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Elohim. Ele está falando que tudo aquilo que ele vai ensinar não pode estar baseado num conhecimento literal, somente da palavra, mas de um aspecto de sobrevivência da palavra. Ele diz assim, ó, não da sabedoria humana, não das teorias convencionais, não das filosofias convencionais, mas ele fala assim, ó, mas do espírito do poder. É a conversa que nós tivemos ali embaixo. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Elohim, oculta em mistério, ao qual Elohim ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu, pois, se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Adão da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Elohim preparou para os que amam. Ele está falando assim, olha, o que Adonai preparou para você não está apenas nos seus sentidos convencionais, nos 5 sentidos, né? A visão, o olfato, o tato, o falar, o sentir, né? E ele vai falando disso de uma forma interessante, e é disso que nós estamos conversando pela manhã. Ele diz assim, mas Elohim, Nolas, verso 10, revelou pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as mais profundezas de Elohim. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Elohim, senão o Espírito de Elohim. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Elohim, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Elohim. Nisso também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as do Espírito do Santo, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando-os as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Elohim, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Não é isso, não, Regina? As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerna bem tudo, e nele ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Adão para que o possa instruir? Mas nós temos a mente do Machia. Essa é interessante. Ter a mente do Machia é saber que eu preciso amar Adonai sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa é a mentalidade do Machia, e ele vai fazer toda a sua obra dentro dessa perspectiva.
E ele, o Messias, Yeshua, ele vai ter os seus sentidos convencionais e também a sua capacidade ultrasensorial totalmente despojada a serviço de Adonai. Então, assim como Simeão, Paulo e Yeshua, nós também podemos ter essa capacidade. O que nós precisamos ter é aquilo que Paulo falou: andar em temor e tremor diante de Hashem, diante de Adonai. Andar em temor e tremor para que a palavra de Adonai penetre e Adonai habite em nós. Hoje pela manhã o Marcelo veio no meu ouvido e cantou essa palavra de Jó 42. Vamos lá para você ver. Jó é outro que teve uma experiência que você e eu conhecemos muito bem. Não era uma experiência fácil, mas conforme a pastora de manhã falou, com muito esforço. Ele, depois de grande esforço, ele falou: agora meus olhos te veem. E a palavra diz que Jó era um homem segundo o coração de Adonai. Não é isso não, né? Peraí, deixa eu olhar aqui. Ele vai falar de Jó aqui. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, reto, temia Elohim e desviava-se do mal. Mas a ação de Jó não bastava. Ele precisava extrapolar todo esse sentimento a serviço de Adonai. Olha o 42, verso 1. Diz assim: então respondeu Jó ao Eterno: eu sei que tudo podes. Nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quem é aquele, perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei o que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, olha só, e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei. E eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora, está vendo? Com o Shema, ele ouvia falar de Adonai. Mas ele precisa ir além. Você e eu precisamos ir além de só sentimentos. Ele diz assim, mas agora te veem os meus olhos. Por isso, me abomino, o mesmo sentimento de Paulo, e me arrependo no pó e na cinza, com temor e tremor. Então, essa sensação de você ter os seus sentidos convencionais e os seus sentidos ir além do que você possa sentir normalmente, isso faz parte não de uma vida só dos personagens bíblicos, mas eles são testemunho que eu e você possamos vivenciar dessa forma. A porção Re, o Eterno vai tratar essa questão quando ele vai restringir a nossa escolha. Volta lá, vamos lá, né, agora à tarde. Em Deuteronômio, que é a porção, para você ver no capítulo 11, ele vai restringir a nossa escolha, ele vai restringir o uso da nossa percepção. Ele fala o seguinte, capítulo 11. Não, 27, né? 11, 26. Ele diz assim: vê, hoje eu ponho diante de ti a bênção e a maldição. Ele restringiu, está vendo? A bênção, se ouvirdes os mandamentos do Eterno vosso Elohim, que hoje vos mando. A maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Eterno vosso Elohim, e vos desviastes dos caminhos que hoje vos ordeno, para seguir outros deuses que não conhecestes. Essas bênçãos e maldição, nós vamos depois dar uma olhadinha lá, ela está lá no capítulo 27 de Números, na porção, se eu não me engano, é Matoto, se eu não me engano. A porção, depois tem que ir lá ver. Que é a porção que vai tratar exatamente, Kitavô, minto, eu anotei aqui, porção Kitavô, quando entrares, no capítulo 27. Ele vai falar exatamente quais são essas bênçãos e essas maldições. Olha o 29. Quando o Eterno teu Elohim te introduzir na terra que vais conquistar, pronunciarás as bênçãos sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Ele toma duas montanhas como testemunho para ali aplicar a sua restrição para os Bene Israel. Porventura não estão eles além do Jordão na direção do pôr do sol,
na terra dos cananeus que habitam na campina defronte de Gilgal, junto aos carvalhais de Moré? Estais atravessando o Jordão para entrar e possuir a terra que vos dá o eterno vosso Elohim, quando tomardes posse dela e nela habitardes. Tende cuidado em cumprir todos os estatutos e juízo que hoje vos proponho. Quando nós iniciamos a porção pela manhã, nós falamos que Moisés aqui estava sendo conclusivo diante desse discurso que ele começa no capítulo 5, quando ele inicia ali o ensino das 10 palavras, né? E quando ele começa ali a falar sobre as 10 palavras no capítulo 5, ele começa exatamente ensinando este princípio. Mas aqui você vai ver que ele vai, Adonai, pela boca de Moisés, vai ensinar quais são esses estatutos e esses mandamentos. Por quê? Porque esses mandamentos e estatutos vão estar ligados diretamente à terra que você vai entrar e possuir. Porque senão você fala assim, mas ele já ensinou toda a palavra, ele vem ensinando, agora ele vai ensinar nova, sim, agora todo o ensino, todo o conhecimento vai ser direcionado à terra. Ele diz, Elohim vai se posicionar e tomar uma decisão, que nós precisamos tomar essa decisão, mas consciente. Por isso que é importante que os nossos sentidos estejam aguçados, porque eu preciso e você precisamos tomar uma decisão consciente. Qual é a decisão que ele coloca ali? Eu preciso, ele propôs para mim a bênção e maldição. Ele propôs para mim vida e morte. E eu preciso saber conscientemente qual é a posição que eu quero seguir. Ele diz assim, as bênçãos são previstas e detalhadas para que o homem possa conhecer e com a sua consciência tomar uma decisão consciente. Seu anúncio em Rê, pode-se entender que Elohim vai estabelecer a sua unicidade na posse da terra. Por quê? Porque as bênçãos e as maldições, elas vão ser ligadas ao povo e à terra ao qual esse povo habitava. Ele vai ali estabelecer a sua unicidade como? Ele vai anular toda a variação e variedade de deuses e seus costumes imorais. É isso que Adonai vai preparar para que o povo venha e tome posse da terra e estabelece ali os mandamentos de Hashem. Tome cuidado, ele fala, né? De cumprir todos os estatutos e juízos que hoje vos ordeno. Vai lá no capítulo 27 para você ver os costumes imorais ao qual o Eterno vai criar um embate e uma obrigação para os Bnei Israel. Capítulo 27. Pode ficar tranquilo que nós não vamos nos demorar. Ele diz assim, olha o verso 15 do capítulo 27. Ele vai começar com maldito o homem. Em outras versões é infame o homem. Ele diz assim, o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição abominável ao Eterno, obra do artífice, e a puser em lugar oculto. E todo o povo respondendo dirá, amém. Isso já é uma cerimônia de posse da terra. Está vendo? Maldito é aquele que desprezar seu pai e sua mãe. E todo o povo dirá, amém. Ele vai começar a citar aquilo que afligiu a terra e o povo da terra. Verso 16, maldito é aquele que desprezar seu pai e sua mãe. E todo o povo dirá, amém. Maldito é aquele que remover os marcos do seu próximo, remover os limites. Você tem um terreno, o outro vem, toma posse do seu terreno, vai aumentando o dele e diminuindo o seu. Isso é prática dos povos da terra ao qual os filhos de Israel precisam tomar conta. Receber como promessa de Adonai. Ao 18, todo aquele que fizer o cego errar o caminho, e todo o povo dirá, amém. Maldito é aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, e todo o povo dirá, amém. Maldito é aquele que se deitar com a mulher de seu pai, pois desonra assim o leito paterno. E todo o povo dirá, amém. Maldito é aquele que se deitar com algum animal. E todo o povo dirá, amém. Maldito é aquele que se deitar com sua irmã,
filha de teu pai, com a filha ou a filha da tua mãe, e todo o povo dirá amém. Maldito é aquele que se deitar com a sua sogra, e todo o povo dirá amém. Maldito é aquele que ferir o seu próximo em oculto, e todo o povo dirá amém. Maldito é aquele que aceitar suborno para matar uma pessoa inocente, e todo o povo dirá amém. Maldito é aquele que não confirmar as palavras desta Torá para as cumprir, e todo o povo dirá amém. Então ele vai fazer uma asepsia ali da terra, tirando todos esses maus costumes que a terra está cheia, estabelecidas pelos povos que ali moram na terra. Por isso que ele vai pedir para mim e para você, e para os Bnei Israel, que eu preciso escolher entre a vida e a morte, para que eu possa habitar ou não na terra a qual eu necessito. Por isso que logo pela manhã, nós entendemos que quando entra ali com o Salmo 137 logo pela manhã, é exatamente isso. Você e eu não tomamos cuidado quando assumimos a terra ao qual aquilo que o Eterno nos deu, nós vamos ser colocados para a própria terra vomitará. A unicidade é para que vejamos o dono do terreno, proprietário único da terra. Volta lá em Deuteronômio capítulo 12 para você ver isso. Ele vai ali estabelecer o lugar ao qual ele vai habitar. Quem? Hashem. Ele diz assim no capítulo 12 de Deuteronômio, verso 1. São estes os estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra que o Eterno, o Elohim de vossos pais, vos destinou como possessão todos os dias que viverdes na terra. Destruirei todos os lugares sobre as altas montanhas, sobre o outeiro e debaixo de qualquer árvore frondosa, em que as nações por vós desapossadas prestavam culto aos seus deuses. Olha o detalhe disso aí. Ele está falando aqui o Salmo 125. Para que o justo não toma ou não coloque as mãos naquilo que é iniquidade. Então ele vai pegar todas aquelas maldições que está impregnada da terra e eles vão ter que retirar. Através de uma cerimônia no capítulo 27 que nós lemos, o povo vai repetir aquilo ali para que possa tomar uma posição. Essa é a restrição minha e sua, de retirar tudo aquilo que não pertence a Adonai da terra. O capítulo 12 ele é bem claro quanto a isso. E ele vai destruir todos os lugares que tem ali seus deuses, para que aqueles que adentrarem não se contaminem com ela. Olha o verso 3, diz assim: derrubarei os seus altares, quebrarei as suas colunas, queimarei os seus bosques sagrados, abatereis as imagens esculpidas dos seus deuses e apagareis o seu nome daquele lugar. Não fareis assim para com o Eterno vosso Elohim, mas buscareis o lugar que o Eterno vosso Elohim escolher entre todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação. Trareis a este lugar os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, as vossas ofertas especiais, os vossos votos e as vossas ofertas voluntárias, e o primogênito das vossas vacas e das vossas ovelhas. Ali comereis na presença do Eterno vosso Elohim, e vos alegrareis com as vossas famílias, por todo o bem com que vos abençoar o Eterno vosso Elohim. Olha o verso 11. Então, ao lugar que escolher o Eterno vosso Elohim, a fim de nele fazer habitar o seu nome, para lá trareis tudo que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, as vossas ofertas especiais e todas as vossas dádivas escolhidas que votardes ao Eterno. Então você vê que ele vai fazer aqui uma grande asepsia para que o povo possa viver na terra, para que a terra possa ser habitável. É isso que o Eterno está fazendo aqui em Rê. Quando o Eterno lança sobre os seus servos a sua proteção, isso aqui é proteção de Adonai. Vai lá, destrói tudo que esse povo construiu de ídolos, de altares, tudo que contaminaram a terra.
é a sua proteção para com seus filhos. É para que ele possa, Adonai, habitar neles. É para que Adonai possa habitar neles. Então, quando se fala em terra, você logo faz uma reflexão no seu e no meu coração. Local onde você vai preparar para que Adonai possa habitar em você e em mim. Quem é habitado por Adonai, nada tem a temer dos criminosos, diz os comentaristas. É por Elohim habitar junto com os filhos de Israel. É por Adonai habitar com os teus servos. É como Adonai habitar com os seus amantes, aqueles que são os fervorosos de Adonai, é que eles têm a estabilidade de uma montanha, como a do Monte Sião. Por isso que nós cantamos o Salmo 125. Volta lá para você ver. Ele diz que o cetro do crime não repousará sobre a sorte do justo. Essa é uma promessa de Adonai para com os seus amantes, os seus fervorosos. Ele diz assim no Salmo 125, nós cantamos, eu comecei cantando ele. Ele diz assim, olha, os que confiam no Eterno são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes de Jerusalém, assim está o Eterno em volta do teu povo. Ele está falando de uma cadeia de montanha que vai proteger, uma proteção natural para com Israel, e ele se identifica com essa proteção natural para os seus servidores. Ele diz assim que o cetro do ímpio, o reinado do ímpio, não permanecerá sobre a terra destinada aos justos. Por isso que ele vai lá e fala assim, olha, derriba, tira os altares, tira as árvores frondosas, os lugares que ali fizeram os altares de idolatria. Tire tudo isso aí. Por quê? Porque o cetro do ímpio não permanecerá sobre a terra destinada aos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze bem, ó Eterno, aos bons e retos de coração. Quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, levá-los-á o Eterno com os malfeitores. Haja paz sobre Israel. Israel, nós vimos pela visão de paz, né? O Talmud classifica como Yerushalayim e Ire Shalem, visão de paz. O Talmud classifica desta forma, por quê? Porque aqueles que habitam na terra da promessa recebem de Adonai essa pacificação aqui, que os ímpios não permanecerão na sua terra. Em outra versão diz assim, o cetro do crime não repousará sobre a sorte do justo, para que o justo não lancem suas mãos nas prevaricações, isto é, para que o justo deixe de cumprir o seu dever de aplicação de justiça. Ele fala assim, eu vou colocar no meio de vós as minhas leis e os meus juízos. Então, para que os justos, aqueles que andam segundo a vontade de Hashem, não ponham a mão nessas prevaricações, nessa falta de zelo com a justiça, Adonai vai protegê-lo, vai retirar tudo aquele que possa contaminar ou desviar o caminho dos justos. Então, você e eu, se nós queremos andar como justo, que no hebraico é tzadik, né? É o tzadik, né? Aquele que serve a Adonai, é o servidor de Adonai. O profeta Malaquias fala isso muito bem. O profeta Isaías, quando ele vai falar ali do servo do Eterno, ele detalha essa questão do tzadik, do justo, do pensamento do justo. Hoje pela manhã, não sei se foi por orientação, foi feita a leitura do Salmo 37, né? Os meninos no serviço fizeram a leitura do Salmo 37. Quando você vê o Salmo 37, do verso 28 em diante, não vamos lá não por causa do nosso tempo. Quando você olha do verso 28 em diante, você vai ver que o salmista canta esta mesma proteção de Adonai para habitar a terra, para que desaposse da terra tudo aquilo que não pertence à terra. O justo, ele recebe de Adonai a sua proteção. Eu lembrei de um fato interessante que acontece aqui na Bíblia, que Pilatos, quando ele está na sala do julgamento, para julgar as ações de Yeshua,
sobre toda a opressão romana, ele recebe uma manifestação dessas que é além dos nossos sentidos. Mas ele não percebe, ele não tem a sua percepção aguçada, porque ele não é conhecedor de Torá, ele nem conhece Adonai, mas ele recebe. Então, o ímpio, ele também recebe de Adonai uma orientação. Cabe ao ímpio ter uma percepção aguçada ou não, mas ele não vai ter, segundo a orientação da Torá, porque se ele é um ímpio, ele não anda segundo a vontade de Adonai e não quer ouvir a voz de Adonai, essa percepção nele fica bloqueada, como nós vimos pela manhã. Vai lá em Mateus capítulo 27, você vai ver que Adonai dá um sonho à esposa de Pilatos, aqui em Mateus capítulo 27. E ela vai falar aos ouvidos dele. Olha que interessante isso aqui. Para você ver que Adonai protege o justo. Mas você vai ver aqui que o justo é aquele que serve, que adere a Elohim. Capítulo 27, deixa eu ver aqui. (19) ali, acho que pode ser no 19, só 19 mesmo. Ele diz assim, olha: estando ele no tribunal, quem? Pilatos. Para a gente não ter que ler todo o capítulo, né? Ali de 11 em diante. É ele, Yeshua está perante a Pilatos em julgamento. Verso 19 diz: estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não entre na questão desse justo, pois no sonho muito sofri por causa dele. O profeta Isaías, eu acho que no capítulo 30, deixa eu ver aqui, lembrei disso agora. Deixa eu ver se eu consigo ver. Olha que interessante que o Eterno me fez lembrar aqui. Capítulo 30. Ele diz assim, olha, não precisa ir lá não que eu vou ler para você. Capítulo 30 do profeta Isaías, verso 21. Quer te desvie para a direita, quer que te desvie para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão a palavra que será dita atrás de ti. Este é o caminho, andai nele. Aqui, ó. Não entre na questão desse justo, pois num sonho muito sofri por causa dele. Ele aqui, Pilatos, perde a oportunidade por causa de uma ação, ele perde a oportunidade de aplicar a verdadeira justiça, de ser justo. Pilatos, um ímpio, tá? Ele perde, por causa da sua posição, a oportunidade de aplicar justiça, de ser justo, de ser um tzadik, de receber de Adonai uma proteção ao qual ele não recebeu. É diferente do rei Ciro, que recebe a nomenclatura de Adonai de ungido. Adonai chama Ciro de ungido, porque Ciro compreendeu a unicidade de Elohim. Ele compreendeu que Elohim é um. Longe da perspectiva aqui de Pilatos, Ciro vai compreender e reconhece que Elohim é o dono de toda a terra. O rei Ciro. Parece fora dos padrões, mas é. Quando você vai entoar diariamente o Salmo, o Shemar Israel, o que você lê? Isaías 45, verso 7. Antes de cantar o Shemar Israel, ouve. Essa referência de Isaías 45, verso 7, é a referência que Ciro fez. No capítulo 45, verso 1, ele diz assim: assim diz o Eterno ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações de diante da tua face, para descingir os lombos dos reis, para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti. Está falando com quem? Com Ciro.
Endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Adonai vai dando instrução a Ciro. Quando ele chega no verso 7, ele vai falar quem ele é. Essa unicidade que você canta antes do chamar Israel. Ele diz assim no verso 7: eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Eterno, faço todas essas coisas. Ele é único. Ele é o Errade de Israel. Eu ponho diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Ele vai restringir, mas para ele, ele é um todo. Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Eterno, faço todas essas coisas. Você quer ver o testemunho deste homem, Ciro? Vai lá em Esdras, capítulo 1. Olha o testemunho dele. Em Esdras, capítulo 1. O som de uma criança dentro de uma casa, parece que você está dentro da sua casa comum, né? Dá essa sensação de habitar, de estar no lugar de sua habitação. É o som das crianças. Diz assim em Esdras, capítulo 1, traz um conforto muito grande. No princípio do ano de Ciro, rei da Pérsia, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Eterno, lembra? Isaías capítulo 45. Falada por intermédio de Jeremias também, despertou o eterno espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o reino, como também por escrito, dizendo: as coisas espirituais discernem espiritualmente. Olha o verso 2. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Eterno, Elohim dos céus, me deu todos os reinos da terra. Quando ele declara isso, ele está declarando que Adonai é o possuidor de todas as terras. Ele fala assim, ó: ele é o Senhor dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Elohim com ele. Suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Eterno, Elohim de Israel, o Elohim que habita em Jerusalém. Todo sobrevivente, onde quer que seja peregrino, os homens do seu lugar o ajudarão, com prata, com ouro, com bens, com gados, afora as dádivas voluntárias, para que a casa de Adonai, que habita voluntárias para a casa do Eterno, que habita em Jerusalém. Aí ele vai levantar os cabeças das famílias e vai ali fazer uma lista daqueles que vão retornar para Jerusalém. Este homem ao qual a qual o profeta Isaías coloca ali como o ungido de Adonai. Ele recebe essa nomenclatura por quê? Porque ele reflete nele aquilo que o salmista, Salmo 125, diz: que o cetro do quime não repousará sobre a sorte do justo. Ele vai lá e aplica a justiça de Adonai, para que o justo não lance as suas mãos nas suas prevaricações. Para observar, é estabelecido para mim, para você, se você ter todo o compêndio da Torá, da porção você vai ver ali que Adonai vai prescrever, deixa eu ir lá. Eu não vou ler tudo porque não dá tempo. Ele vai ali falar sobre a lei acerca dos serviços na casa. Ele vai estabelecer a preocupação contra toda a idolatria que já habita ali na terra e que precisa ser retirada junto com as nações. Então, se você fizer um envolto de que é rei, você fizer um pacote do que é rei, você vai ver que é simplesmente para observar se você e eu temos a capacidade de andar na Torá de Adonai ou não. Por isso que ele vai falar da luz do Messias,
que a luz que habita em nós não pode ser a luz ao qual eu mesmo lanço o refletor sobre mim, mas a luz que provém de Adonai. Ele diz assim em Deuteronômio 11:32: vigiai, para fazer todas as leis e todos os julgamentos que eu mesmo dou face de vós hoje. Ele diz assim, olha, lá em Êxodo capítulo 16, não precisa ir lá não, verso 4, ele diz assim: eis-me aqui, eu faço chover para vós pão dos céus. O povo sairá e recolherá a palavra do dia em seu dia, para que eu prove, ele irá ou não na minha Torá. Então, é uma expectativa que Adonai tem sobre mim e sobre você, para que eu possa verdadeiramente vir e andar segundo a palavra que é estabelecida para nós. Nós precisamos adentrar mais tarde, daqui a pouquinho. Israel já adentrou. Nós precisamos adentrar também em Elu e ter toda uma restrição estabelecida para Adonai e refletir sobre o que eu sou, se eu ando segundo a ordem de Hashem, se eu ando diariamente com a Torá ou não, para que eu possa ser justificado diante de Adonai, para que eu possa alcançar justiça para com Elohim. Amém? Que o Eterno possa nos abençoar a cada manhã, a cada dia, durante toda essa semana, e que nós possamos refletir na palavra de Hashem, para que verdadeiramente nós possamos ter uma compreensão. Minhas folhas aqui são intensas, são imensas, então a gente não pode penetrar, senão a gente acaba sendo excessivo, mas que o Eterno possa nos abençoar sempre. Amém? Eterno Elohim, de Abraão, de Isaac e Jacó, neste momento nós queremos agraciar o Teu nome, agradecer por esses momentos na Tua casa, onde nós sentimos o aconchego de um lar, onde os Teus átrios, quando nós pisamos aqui, automaticamente o Senhor vai começar a nos ensinar, ó Pai, a nos comportar diante do ambiente ao qual escolheu para aqui fazer habitar as Suas duas Toratot. Que nós verdadeiramente possamos ser submissos à Sua vontade, ó Pai, observar os Seus mandamentos, conforme o profeta Daniel sempre nos ensina, ó Pai, que nós devemos ouvir as vozes dos videntes de Israel, dos profetas de Israel, porque eles te veem e nós precisamos ver também, para que nós não venhamos pecar contra Ti e que possamos andar segundo a vontade do Teu Santo Espírito. Em nome de Yeshua, o Messias. Amém.